Olá, bom dia para quem vai ver esse vídeo depois, então boa tarde, boa noite. Em nossos registros de nosso período, de uma parte do nosso período, nesse grande desafio enigmático de doenças crônicas e de tudo que vem com ela, porque com a doença crônica vem uma bagagem explícita, muito explícita, de cargas emocionais, cargas psíquicas, desafios na atuação do dia a dia. E ontem a gente teve um desafio, que receber a visita da abuela sempre é um desafio. Mas o Mate estava pedindo, ela veio. Aí eu desliguei o telefone, atenção máxima para o presente. E hoje a gente está gravando então o vídeo que fazia parte do nosso dia de ontem. À tarde vou gravar o próximo também, falando do ostracismo. E hoje é o ostracismo da família. Ostracismo da família da gente, da família dos outros, dos convívios, enfim. E por que que as instituições, quando elas impregnam na cabeça do acompanhante, do paciente, de todos os envolvidos com o hospital, com as supostas maneiras de tratar um paciente crônico, por que que eles insistem em coagir a família, em trazer a família para o pensamento totalitário, para o pensamento deles, afastando a família de qualquer possibilidade por eles consideradas alternativas, onde essas possibilidades, na verdade, são extremamente verdadeiras. Eu poderia fazer uns 20 dias de cases individuais da família, das tias, dos tios, dos primos, dos próprios irmãos, de mães, sabe? Detalhando sempre um case muito específico durante a doença crônica, mas provavelmente eu vou fazer isso só no livro, não vou fazer isso nos vídeos, até porque o abranger dessa situação dos vídeos é um abranger geral para que a gente consiga demonstrar através do ordenador, através da internet, os crimes de saúde que foram amputados à nossa família, crimes de saúde pública. Então, a gente não tem interesse em expor causas peculiares, causas específicas nesse vídeo. A gente quer abranger, em geral, o tamanho do ostracismo que ele é provocado. Ele é provocado tanto pela doença crônica amputada ao paciente, como ele é amputado pelas instituições que vão se beneficiar dessa doença crônica, hospitais, médicos, suas equipes multidisciplinares, as próprias enfermeiras, visando sempre o quê? Visando sempre pegar aquela pontinha mais fraca desse conjunto para eles poderem atuar sobre o paciente, sobre o modus operandi que eles têm, e se eles vão conduzir esse paciente através de um forte ostracismo familiar aos desvaneios que a medicina tem feito, que é quando interna uma pessoa em UTI ou nessas alas médicas de tratamento da suposta doença crônica, por causa do tratamento dividido nessas etapas. Em uma dessas etapas, esse paciente vai sumir do mapa, vai deixar de circular, porque eles têm muitos objetivos para os derivados humanos. Aí o meu tio abuelo, meu tio padre, né? Ele vai dizer que eu tô falando coisa do arco da velha, tô falando coisa do outro mundo, tô falando umas coisas de arrepiar o pelo. Não, tiozão, não é isso não, tio abuelo.
eu estou falando a realidade, estou contando um caso real da leucemia do Renato. Eu estou contando que quando eu fui questionar a saúde pública, eles rapidamente tentaram me tirar de circulação e chamar alguém da família que fosse aqueles parente mais imbecil assim, para ficar lá do lado, aceitando tudo que eles diziam, tudo que eles injetavam, tudo que eles faziam sem questionar nada e ainda agradecendo ao SUS Me Livre. Isso que é o ostracismo familiar promovido pela instituição. Mas me digam os bons, qual seria a pessoa dessas famílias estragada, detonada pelo sistema, que ia sair do seu cômodo emprego, do seu cômodo salário, da sua cômoda rotina, sua caminha quentinha, maravilhosa, para ficar 30 dias numa cadeira lá, no meio daquela carnificina, vendo doença 24 horas, corpos e mais corpos que saem. Quem que ia querer esse desvaneio? Naturalmente, ninguém. E aí a minha família, vendo eu entrar nessa onda, porque não tem como você sair dessa onda, não tem como você ajudar, por exemplo, uma pessoa captada pelo sistema sem você estar dentro. Eu não ia conseguir fazer nada aqui de fora. Eu aqui fora com meus filhinhos fazendo uma visitinha, eu não ia conseguir nada, eu tinha que estar lá dentro, eu tinha que estar vendo tudo o que estava acontecendo lá. Era a maneira mais explícita de ajudar o paciente, era assim, não tem condição. Se você não é um acompanhante, você não vai entrar no UTI. Lá você vai entrar de vez em quando, e daí você não vai notar toda essa possessão do paciente, você não vai notar o ostracismo que é feito com a família disfarçado de equipe multidisciplinária. Você não vai conseguir perceber nada dessas coisas se você estiver fora. Existem momentos que você só consegue estando dentro. E claro que em outros momentos você tem que estar fora para ver o nível da capacidade deles. Mas quando eu saí fora e deixei livre para que eles, então convencessem o paciente e chamassem outros familiares e outras opiniões, aí caiu a máscara, principalmente do paciente. O primeiro foi o Renato a saber que eles estavam tentando matar ele legalizadamente através de procedimentos de leucemia. Depois que as equipes multidisciplinárias trataram de transferir de hospital imediatamente. Ninguém mais teve intenção de segurar o paciente no hospital, quando sentiu que ia ser sinistro, que eu não tinha abandonado o paciente, que eu continuava na ilha, que eu continuava acompanhando, que eu continuava indo lá e deixando eles fazer o que eles vieram para fazer. Porque isso eu sabia desde o princípio. Eu fui orientada aos 7 anos, com a idade do meu pequenininho, por abuelo, sobre como que é essas carnificinas do câncer. E voltando conectar isso com a família, vamos conectar as instituições, que o objetivo é provar o ostracismo familiar, tanto da própria família, quanto o ostracismo familiar que eles promovem na instituição, para que uma pessoa abandone o próprio paciente, para eles terem mais permissividade sobre esse paciente. A médica chegou a dizer para mim, na minha cara, que o paciente era dela, com total possuição. E aquilo não era, em nenhum momento, objetivo de cura. Até porque eu questionava, porque não estavam dando nenhuma cápsulazinha de arsênico naquele momento, e não tinha nem no Brasil. Nem no Brasil não tinha isso daí. Então não tinha um interesse em realmente tirar a suposta etiqueta de leucemia do cara. O que tinha interesse era em ficar tendo alguém da família ali para manipular, para continuar
usando desse ostracismo institucional e criando. Ostracismo é quando você chega para o familiar e fala assim, não, você não tem autoridade sobre isso, nem sobre a vida dele, nem sobre a sua vida. Quando você cai aqui, eu sou teu dono. É assim que se faz o ostracismo, e impondo um medo que se você não fizer o que eles querem, você tem que se bandear de lá. E sempre criando isso, que você vai ter que... Eles falam muito de humanizar. Enquanto eles ostracizam a família toda, eles falam de humanização. Onde que está a humanização de editar uma etiqueta num pai jovem, afastar dos filhos, comercializar com o sangue a medula óssea dele, deixar a pessoa naquele estado deplorável de venenos, que, como diz a amiga nossa que veio, quando a gente foi pegar ele na hora daquela transfusão de tirar de sacar a medula do corpo dele, esse cara não vai viver 3 dias, mas a própria médica já tinha dito que não ia viver 2 dias. Levar o ser humano a esse tipo de limite, ostracizar o ser humano dessa maneira, com tantas coisas efetivas e corretas sendo negadas. Então, o conluio político que acontece ali, enquanto eles fazem esse ostracismo, e ali nessa parte médica também ocorre muito ostracismo judiciário, que eles deixam ir no limite para entregar um medicamento que eles têm estocado por aí para detonar com qualquer um. Então, quando eles percebem que a família está em cima, está pegando no pé, eles começam a ter um certo medo. Vira o jogo. Em vez do medo ficar no lado da família, eles começam a ficar possuídos pelo medo, porque eles estão fazendo coisa errada. E aí eles já não sabem mais o que fazer. E aí começa a aparecer os furos. E aí que eu não tinha, assim, um poder de ostracizar sozinha essa medicina como eu tenho hoje. Hoje eu posso, se eu quiser, ostracizar eles. Hoje eu posso devolver todo esse ostracismo em grande estilo para a maioria desses sanguinários. A maioria deles, a duro preço. É um preço muito alto o preço que eu estou pagando para fazer isso. Mas eu vou fazer até o final, esse é o meu compromisso. É deliberadamente denunciar seu ostracismo, que é feito com a família das pessoas. Por isso que aquela mãe que tem uma criancinha com leucemia, ela não vai procurar nada. Ela se apega ao sistema, deixa eles levar a criança dela para o túmulo, porque ela fica imobilizada para agir. Eles vendem uma esperancinha falsa lá, manda rezar e fazem o que eles querem com a criança. E tudo esse tratamento que eles fazem é furada. O que precisa ser dado e que está comprovado nos maiores centros de estudo de Suíça, de México, do próprio Brasil, eles não dão. Não é liberado para fazer de primeiro momento para essas crianças. E essa batalha minha que começou lá no início da pandemia, meios da pandemia, ela vai sem limite, ela nunca vai parar. Mesmo depois que eu vai ficar aqui, aqui de estar fazendo os meus vídeos, vai ficar aí a história sobre esses assuntos aí que as pessoas não querem falar de doença. É que nem a maluca ali com a bunda no sol outro dia. Ah, ela é chata, ela só fala disso. Perdeu o sobrinho de leucemia faz pouco tempo, no amiguinho dos meninos, mas não quer falar disso. Quer ir lá ouvir um médico babaca que está a serviço do sangue, não cura ninguém, perde o familiar, mas não quer falar do assunto. Beleza, eu também não quero ser tua amiga. Eu não quero pessoas desse desnível. Eu preciso de pessoas que entendam o meu modo simples de falar,
Transformem isso usando as leis, porque o ostracismo é crime. Ele é crime em qualquer nível que você ostracizar o outro. Ele é crime. Pessoas que pegam isso, pegam a cartilha das leis, pegam uma história como a nossa e levem adiante para chegar a outras pessoas, para que não deixe fazer isso com elas. Porque normalmente o ostracismo, você não percebe ele no ato que ele é efetuado. Você é omisso no ato que ele é efetuado. Você é manejado pela maneira que essas pessoas abordam a sua família, você mesmo, o impacto que as doenças crônicas têm na vida da família e a maneira que parte da família reage, porque parte se afasta, sai correndo, naturalmente. Eles já correm para não emprestar dinheiro, não ter nenhum compromisso e não precisar nem visitar. E outra parte não, ela se envolve, ela te trata com pena, com compaixão, porque sabe que o manejo disso não é fácil. Assim lhe foi impregnado, a história impregnou, a história das doenças e não das curas que impregnou isso, enquanto que a história da cura é negada, não é permitida, é ostracizada. A história da cura, ela anda junto com essa coisa do ostracismo familiar. E quando tiver uma mente brilhante que vai lá dentro desses arquivos, procura a solução, concretiza, traz para a realidade essa solução, mexe com a solução e depois vem para esse ponto de chegar no próprio ostracismo dessa medicina que não funciona, porque essa medicina que não funciona, ela é digna, ela é merecida de ser ostracizada, de ser demolida, que não fique pedra sobre pedra e que todos esses locais sejam ocupados por medicinas que estão sendo negadas, negligenciadas, e que precisam imediatamente entrar em ação para a gente acabar com esses quadros, com essas mazelas, principalmente essa que estão definitivamente criando agora sobre as nossas criancinhas, e sem moderação, sem medida para parar isso. Então você vai conversar com uma mãe dessa que diz, ela só fala de doença, enquanto isso ela está lá, junto com a menina do postinho, metendo agulha na criançada, sem saber o que está fazendo, porque essa pessoa não sabe o que está fazendo. Ela está fazendo simplesmente porque ela está fazendo, porque estão dizendo, não é porque ela tem noção do que está acontecendo. E quando for o momento de que ela esteja lá, tendo que ajudar a tirar um paciente desse carnificina, ela não vai fazer nada, diferente de mim. Ela não vai fazer nada. Ela vai aceitar o pior dos resultados, que é ver perder o próprio sobrinho. Quantas vezes que eu recebi a fala dessa medicina, dessa gente, não é melhor aceitar a morte? Você tem que aceitar a morte. Por que é que eu tenho que aceitar a morte de um pai jovem, cheio de possibilidades, cheio de coisa que funciona? Como dizia Charlotte, o mais fácil de curar é ainda essa coisa do sangue. Ela dizia isso, enquanto que eles mentem e omitem isso e dizem que o mais difícil de curar é isso. Ela sabia de onde vinha, sabia como era promovido, como era colocado nas pessoas isso. E não querem e não deixam, e ostracizam a família, ostracizam quem fala desses assuntos e se sentem uma cúpula, uma gangue, um sistema totalitário inquestionável e que todo mundo tem que engolir isso. Que o ostracismo familiar, que é um crime, seja o motivo para tirar todo o poder da mão desses médicos e fazê-los dançar a música da cura e estudar e correr atrás das necessidades, porque tu vai aí nesses hospitais de capital, não tem um oxigênio hiperbárico para botar nesses pacientes.
O que é de ordem emergencial não tem. Enquanto estão lavando dinheiro público e privado com essas instituições, hospital e tudo mais, não são capazes de atender necessidade básica, não dão magnésio para as pessoas prevenir doença, não fazem nada. E ainda tem coragem de fazer propaganda, internet, TV, rádio, propaganda exclusiva dos médicos de uma medicina integrativa, que uma bolsa de um tratamento que custa 20 centavos, estão aplicando aí no Dubai brasileiro por R$750 uma aplicação. Uma sessão de oxigênio hiperbárico em Florianópolis é R$750. E querem vir falar o que para mim? Quando esses fóruns, esses juiz calcinha, estão enfiados aí nesses tribunais com a caneta não sei aonde, e não estão preocupados em resolver esse tipo de questão, que é para isso que vocês estão lá, não é para conluios políticos e de ordem ostracista, como esse direito positivo que vem na porta da minha casa, encher o meu saco e não vai na porta das vadias, levar lá a perguntar, levar lá a intimação para elas das denúncias que a gente tem feito, ao ponto de nós desacreditar vocês totalmente, de nós não acreditar vocês para nada mais. O ostracismo, ele ocorre em todos os setores e de forma violenta, e por isso não se resolve os problemas desta nação. Não se resolve problemas simples. Imagina que uma polícia que não consegue resolver um caso, uma causa ganha, um caso simples, que ela vai conseguir resolver qualquer causa mais composta ou mais delicada. Não vai conseguir, porque moralmente não tem condição, não aceita que se faça o que é para se fazer, para que tudo melhore. Só aceita que se obedeça à lei estúpida do sistema totalitário.